Fala fandom, contador de histórias aqui para mais um vídeo sobre a franquia Harry Potter. O filme Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore tá chegando e já há algum tempo eu estava com vontade de falar sobre a minha personagem favorita da nova franquia, Queenie Goldstein. Muito presente nos filmes, Queenie é uma bruxa extremamente poderosa e habilidosa, o que levou vários fãs a teorizarem que a americana poderia ser a avó de Severus Snape ou mãe do próprio Voldemort. Na minha opinião, essas duas teorias não fazem muito sentido, mas eu tenho uma outra teoria. Queenie e Tina, na verdade, são descendentes dos fundadores de Ilvermorny, a escola de magia e bruxaria dos Estados Unidos, e isso muda tudo o que pensamos sobre Animais Fantásticos, sobre as irmãs, sobre Grindelwald e sobre o que podemos esperar deste próximo filme. Agora, eu ia encerrar a intro aqui, mas eu precisei gravar esse adendo rapidinho para dizer que no fim desse vídeo eu vou falar sobre duas cenas do trailer que fortalecem muito essa teoria, fechou? Então bora pro vídeo. Quem acompanha o canal sabe bem que o universo de Harry Potter nos diz muito sobre os personagens através de seus nomes, e com Queenie não é diferente. A relação aqui é óbvia, sendo Queenie um apelido carinhoso derivado da palavra inglesa Queen, o que colocaria Queenie como uma pequena rainha. Nessa altura, vários de vocês estão fazendo ligações com o sobrenome Prince de Snape, ou me lembrando que não existem famílias monárquicas entre os bruxos, e essa só não é a relação que eu quero fazer. O nome Queenie é o primeiro indício da descendência da personagem, a família fundadora de Ilvermorny. A escola de magia americana foi fundada em 1927 por Isolde Sayre, uma bruxa irlandesa, e seu marido no-mage, James Stewart. Juntos, eles adotaram dois filhos bruxos, Chadwick e Webster Booth, sobre quem falaremos depois, e tiveram duas filhas gêmeas, Martha e Rhionac. Rhionac é um nome que deriva do irlandês Rhiognac e significa rainha. E a coincidência não para por aí. O sobrenome de Rhionac por parte de pai é Stewart. Em inglês, é um nome que pode significar mordomo, governanta ou aquele que tem a superintendência da casa. E se vocês se lembram bem, no primeiro filme de Animais Fantásticos, é Queenie quem cuida dos afazeres domésticos da casa das irmãs Goldstein. Prefere torta ou strudel? Prefere strudel, não é? E por falar nele, o sobrenome Goldstein é muito comum entre populações judias de todo o mundo, derivando da Alemanha, quando as famílias judias no início do século XIX precisaram se adequar às políticas locais. Em termos de significado, não há muito o que dizer ainda, uma vez que várias famílias judias optaram por nomes compostos por duas palavras, geralmente metais, pedras, plantas e etc. Mas, em termos de história, isso significa que, em algum nível, Porpentina e Queenie devem ser parentes de Anthony Goldstein, aluno da Corvinal contemporâneo de Harry, o que também nos diz muito. Mas, por hora, falaremos de Ilvermorny um pouquinho mais. Então acompanha. Chadwick e Webster Booth, Anthony Goldstein, mas primeiro, Ilvermorny. Como eu disse, Ilvermorny foi fundada por Isolde Sayre e seu marido no-mage James Stewart, a fim de prover educação para os dois filhos adotivos, Chadwick e Webster. Assim, as 4 casas de Ilvermorny foram escolhidas pelos 4. Isolde criou a Casa Serpente Chifruda para aqueles predominantemente estudiosos. James criou a Casa Puckwood para aqueles de coração. Chadwick, a Casa Pássaro Trovão para os aventureiros de muita alma. E Webster, a Casa Pumaruna para aqueles que tinham predileção pelo corpo físico. Dito isso, Queenie foi selecionada ao adentrar Ilvermorny para a Casa Puckwood, que favorece os de coração. Algo que podemos ver em ambos os filmes, domina sua personalidade, seja ao cuidar e se preocupar constantemente com Tina e os outros, ao se apaixonar por Jacob, ou ao se unir a Grindelwald por não poder se casar com seu amado. Além disso, o Puckwood tem algumas habilidades interessantes. Primeiro, suas flechas são envenenadas, o que pode ou não ter relação com Queenie e Jacob se conhecendo justamente quando ele estava envenenado. E segundo, o Puckwood pode se transformar em um porco-espinho. E sabe qual uma das traduções de porco-espinho para o inglês? Porpentine. E sim, eu sei que esse é o nome da Tina e não da Queenie, mas aqui o meu ponto é mostrar como as duas irmãs estão completamente cercadas por simbolismos de Ilvermorny. Veja bem, um dos poderes do Pumaruna é justamente a legilimência, assim como que a Queenie tem.
E não para por aí. Vamos falar de Jacob Kowalski, que assim como as irmãs tem um sobrenome judeu, que assim como Queenie gosta de cozinhar, uma função relacionada à governança de uma casa e que tem no nome a forma hebraica de James. Jacob e James, os dois nomades presentes nas duas histórias, ambos apaixonados por bruxas e ambos sofrendo tentativas de proibição desse amor. Olha eu aqui me interrompendo mais uma vez para colocar mais um adendo. Além disso tudo que eu já disse, James é um trouxa capaz de produzir varinhas, e se você notou no trailer, Jacob agora irá carregar uma pra cima e pra baixo, mais uma pista de que as duas histórias estão entrelaçadas. Eu vou explorar um pouco mais disso aí depois, por enquanto, falaremos de Chadwick e Webster Booth. Chadwick e Webster Booth foram encontrados por Isolde logo após serem atacados por um esconde-esconde que matou seus pais. Como eu disse, daí então são criados por Isolde e James como seus filhos adotivos, participam da fundação de Ilvermorny e se tornam adultos de renome. Chadwick, muito habilidoso com feitiços, viaja o mundo aprendendo e ensinando e até mesmo escreve um livro, o que me lembra muito de um certo alguém. Aliás, eu comentei que Chadwick, esse que me lembra alguém, também é o fundador da Casa Pássaro Trovão, o animal pelo qual um certo alguém se fascina e leva de volta para a América. Já o Webster se torna um Warrior assim como Teseus, irmão de um certo alguém. Pera, isso já tá virando uma bagunça, mas vamos lá. Viajando o mundo para capturar bruxos das trevas, o trabalho de Webster o posiciona na Escócia, onde se casa com uma bruxa local e fixa suas raízes, com seus filhos daí em diante, frequentando Hogwarts. E se vocês se lembram, Booth é um dos sobrenomes contemporâneos de Harry na escola de magia britânica, na forma de Terry Booth. Se Terry é descendente de Webster ou não, nós não sabemos, mas o que nós definitivamente sabemos é que um de seus melhores amigos se chama Anthony Goldstein. Até aí, tudo mais uma vez não passa de especulação, mas é interessante ver como os dois sobrenomes sempre andam juntos e como se atraem, mesmo na franquia original e nos anos de Harry em Hogwarts, raramente sendo citados separados. Lógico, isso pode ser explicado pelo fato de que os dois eram alunos da Corvinal, que coincidentemente ou não, era a casa favorita de Isolde, fundadora de Ilvermorny, mãe adotiva de Chadwick e Webster Booth, esposa de James Stewart, do No-Maj, mãe biológica de Rionak, a rainha, e vocês já entenderam. Mais uma vez, meu ponto aqui é mostrar como as coincidências entre Ilvermorny, as irmãs Goldstein, os irmãos Scamander e a trama de Animais Fantásticos como um todo são enormes. Eu não quero afirmar nada, mas eu acho que Queenie, Jacob, Tina e Newt têm muito mais segredos que Dumbledore. Depois disso tudo, falemos de Queenie Goldstein e seu apoio a Gellert Grindelwald. Como nós sabemos, a decisão de Queenie em apoiar o então mais poderoso bruxo das trevas se dá pelo seu amor ao Jacob. Seguindo essa linha de paralelos com o mito de fundação de Ilvermorny, eu acho que podemos esperar algumas reviravoltas. Por isso, vamos falar da relação de Isolde com sua tia, Gormlaith Gaunt. Isolde, para quem não sabe, é uma descendente direta de Salazar Slytherin, assim como sua tia Gormlaith. É essa tia, inclusive, a responsável pela morte dos pais de Isolde, devido ao fato de que Rionak I havia se casado com um trouxa. Após assassinar o casal, Gormlaith toma a menina para si e a cria dentro de sua própria casa, a proibindo de ir para Hogwarts e tentando a todo tempo convencê-la de que os trouxas são inferiores. Isolde foge para a América, roubando a varinha de sua tia que anteriormente havia pertencido ao próprio Salazar Sonserina. Anos mais tarde, Gormlaith encontra a sobrinha e seus filhos, mas acaba sendo morta pela força conjunta dos Booth e dos Stewart. Aqui, eu acredito que é um leve foreshadowing para o fato de que Queenie irá sim voltar para o lado do bem quando perceber as intenções perversas de Grindelwald. E de que assim como foi com Isolde, Chadwick e Webster, Queenie, junto de seus dois irmãos, será fundamental para que Dumbledore consiga vencer o Bruxo das Trevas. Pera aí, eu não expliquei ainda sobre os irmãos da Queenie. Ok, vamos lá. Sim, eu acredito que Queenie e Tina não são apenas um par. Se você se lembra, na saga Harry Potter o número recorrente era o 7, presente nas 7 vidas de Voldemort, nos 7 anos de Hogwarts, nos 7 livros da franquia e por aí vai. Em Animais Fantásticos também existe um número mágico, mas não é o 7, e sim o número 3.
3 são as personagens ligadas a Ilvermorny com o nome significando rainha, sendo Queen, obviamente, Rhionak II, a filha de Isolde, e Rhionak I, a mãe de Isolde. Isolde nasceu em 1603, exatamente 300 anos antes de Queen, que nasce em 1903. Além disso, a fundação de Ilvermorny ocorre em 1627, exatamente 300 anos antes do incidente em Paris, onde Queen assume o seu posto ao lado de Grindelwald. E mais, 3 são os filhos bruxos de Isolde, uma vez que a gêmea de Rhionak II era um aborto, restando a própria Rhionak, Chadwick e Webster. E 3 são os bruxos que derrotam Gormlaith, Isolde, Chadwick e Webster. E assim sendo, 3 serão os bruxos que derrotarão Grindelwald. E eu sei que vários de vocês estão pensando, mas contador de histórias, o terceiro é o Newt. E sim, pode ser, mas não, eu não acho que seja. Se essa história realmente reedita a história da fundação de Ilvermorny, então teremos um terceiro membro da família Goldstein ou da família Butch. E quão interessante seria se esse terceiro membro fosse revelado justamente no terceiro filme. Certo, antes da gente encerrar, eu quero comentar 2 aspectos do novo trailer. Primeiro, sobre a minúscula participação das irmãs Goldstein. Vocês devem ter percebido que Tina não está em nenhuma das cenas, o que eu acho muito estranho, e que Queen aparece em uma cena muito parecida com aquela do primeiro filme. Eu acredito que isso é porque elas são muito mais importantes do que estão parecendo ser, e que toda essa chuva de Dumbledore para tudo quanto é lado é só cortina de fumaça. E por falar em Dumbledore, o trailer abre com uma cena e palavras muito sugestivas do diretor. If you listen carefully enough, the past whispers to you. Preste bastante atenção na importância que ele dá ao passado, e mais uma vez, eu não acho que ele está falando do seu passado, mas sobre a história bruxa, e especificamente sobre a fundação de Ilvermorny. Bom, no meu próximo vídeo eu falarei sobre as pistas envolvendo Tina e como as duas têm ainda mais paralelos com a fundação de Ilvermorny, e contarei pra vocês sobre esse terceiro membro que ajudará a derrotar Grindelwald. Deixa aí nos comentários quem você acha que é essa terceira pessoa. Não esquece de deixar o seu like. Falou e até a próxima.